Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de 11 de abril de 2025, sexta-feira. Eu sou Rodrigo Oliveira e sextou com mais um capítulo da infindável novela. Tá que nem aquele jogo Candy Crush, né? Quem gosta de joguinho de celular aí mais antigo vai lembrar que é aquela história, sempre tem um nível novo, né? Sempre tem uma nova fase. E a China, que a gente já sabia, não parece que vai ceder primeiro, aumentou agora as tarifas contra os Estados Unidos para os mesmos 125 que a Casa Branca aumentou as tarifas da China. Aí você vai falar, mas Rodrigo, eu vi no jornal que está falando de 145, a Casa Branca refez os cálculos, era 145, sempre foi 145, mas o que a gente está falando aqui são as tarifas após aqueles 20% de tarifa que tinham sido colocados lá no começo dessa confusão toda, né? E aí depois disso veio os novos aumentos, 34, 50 e depois, né, que dava 84 mais 20, 104, depois 125 e aí agora a China disse que também vai aumentar a tarifa dela, então, contra as importações americanas para 125 para ficar tudo ok. De certa forma, esse é um passo da China dizendo, olha, aqueles 20 a gente nem está discutindo, mas a partir daí as coisas vão ficar bem diferentes se vocês continuarem forçando a barra. E ele está falando exatamente do nosso querido Donald Trump, que obviamente está esticando a corda. Isso me alerta, portanto, ou me deixa aqui um espaço para fazer um alerta para vocês que hoje a nossa newsletter lá no esquinasucupira.substack.com, a newsletter que dá nome a tudo isso que a gente faz, que é o Esquina Sucupira, está falando justamente disso, né, do plano do Stephen Miller, que é conselheiro econômico da Casa Branca lá dos Estados Unidos, e ele tem um plano desenhado para esse que parece ser o manual tarifário do Trump, tá? Se você olha para o plano, tem 41 páginas, está anexado lá está em inglês, é claro, está anexado na newsletter também, vocês vão poder olhar. Mas o que eu me detive ali é sobre quais são os próximos passos, então, nessa política aí de reorganização que os Estados Unidos estão tentando fazer do comércio global. E a segunda fase agora seria forçar, falta esse ponto da China. E eu só queria fazer um parênteses aqui. Eu não estou falando lá, porque algumas pessoas vão poder chegar a essa conclusão que para mim não faz muito sentido, mas algumas pessoas talvez cheguem a essa conclusão de que eu estou falando que está certo o que o Trump está fazendo ou que está errado. Eu não estou nem julgando isso. Eu estou falando que para o nosso ponto de vista, de onde nós estamos aqui, o que nos interessa é saber o que pode acontecer daqui para frente, para que a gente possa se posicionar quando a gente fala de investimentos, né? E o que pode acontecer daqui para frente? O Trump precisa, obviamente, tem duas coisas importantes nessa espécie desse plano, que uma é ele tem que conseguir com que a China sente para negociar com ele, porque isso vai iniciar a segunda fase com a China, que é o player mais importante. Embora a segunda fase já tenha começado com os outros países, né? Muitos países asiáticos ali, Vietnã e outros, que a gente ficou meio chocado. Nossa, mas por que tanta taxa nesse pessoal? Porque um dos motivos, né, por exemplo, é aquilo que eu falei na quinta-feira na nossa live, durante a semana na nossa live, que você tem aí quase 99% do vestuário americano, né, das roupas americanas que os americanos vestem, são feitas fora dos Estados Unidos. E isso causa, obviamente, um déficit comercial grande ali para os Estados Unidos, entre outras coisas com esses países. E é isso que o Trump está tentando rever. Mas qual é essa segunda fase, então, já que eu estou falando disso, né? É a fase de reequilíbrio do dólar. A tese toda do Stephen Miller e que o Peter Navarro leva à frente e o Trump parece ser um bom porta-voz disso tudo, é que
o dólar muito forte acaba atrapalhando os Estados Unidos, tá? Essa é uma conversa que a gente pode ter na terça-feira. Na nossa live eu falo um pouco mais sobre isso, depois eu explico isso, que é o dilema esqueci o nome agora do dilema, mas essa história do dólar forte seria uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, e é isso que eles estão tentando reequilibrar na economia americana. Vocês vão entender isso melhor na terça-feira. Por enquanto, só guarda essa ideia. Então, essa segunda fase seria desvalorizar o dólar, mas ele não consegue desvalorizar o dólar automaticamente, porque isso causaria inflação, descrédito com a moeda, e ela é uma moeda global, etc. E tal. Isso seria ruim para a economia americana, além de ser politicamente ruim para o Donald Trump. Então, a ideia é forçar os outros países a valorizarem a moeda deles. E dessa forma, você tem uma desvalorização do dólar indireta, né, no relativo. Por quê? Porque, na opinião desse pessoal, essas moedas são desvalorizadas artificialmente, né? O problema maior seria ali o yuan chinês, que a gente sabe que é manipulado. Inclusive a Letícia deixou um recado, eu acho que no YouTube, ontem, falando exatamente sobre isso na minha live de ontem. A gente sabe que a China manipula ali a moeda, e é isso que o Trump quer fazer, quer forçar a China a sentar para conversar sobre isso. E a China sabe ou não sabe, não sabemos, de qualquer forma mostrou que a discussão vai ser muito mais complicada, porque ela não vai ceder nem tão fácil. E essa resposta de 125% de tarifa agora contra os Estados Unidos, né, para igualar os 125 a mais dos 20, é uma demonstração que a China não vai sentar para conversar com uma arma na cabeça, né? O Trump vai ter que dar um passinho para trás, e aí é saber como é que o Trump vai fazer isso. Lembrando que o Trump tem aquela coisa do negociante, e ele tem que ficar provando o tempo inteiro que ele pode ser tão louco quanto ele diz que é, mesmo não sendo, né? Então esse é o ponto todo dessa discussão, e obviamente com essa resposta chinesa a gente tem mais um dia de preocupação e aversão a risco no mundo todo, tá? As bolsas em queda nesse começo de dia em função disso. Não, a queda não é tão acentuada, afinal de contas os últimos dias já tiveram bastante quedas, mas você tem aí uma reprecificação. O euro subindo contra o dólar, que faz parte um pouco dessa estratégia, digamos assim, e muita gente correndo para o ouro, né? O ouro atingindo máximas históricas aí dia após dia, tá? Então a gente continua com essa história das tarifas, e isso deve, como é que se diz? Deve concentrar aí a atenção dos investidores globais principalmente. Mas no nosso Brasil varonil a gente tem o IPCA, que eu cheguei a falar ontem na nossa live. A gente tem o IPCA de fevereiro, que sai agora pela manhã às 9 horas. A expectativa é de uma desaceleração da inflação brasileira aí nesse último mês para 0,54, né, em março, depois de 1,31 em fevereiro. Os núcleos também, esperança, né, que são os núcleos da inflação, são os dados de inflação que você situa os itens mais voláteis, né, para você ver qual é a inflação mais estrutural, né? Os núcleos também devem apresentar desaceleração, mas tudo isso já é passado. É como a desaceleração americana da inflação que saiu ontem, ninguém está prestando mais atenção nisso, porque, como eu li em algum lugar aí, o futuro já começou, né? Tá todo mundo olhando para frente em função dessa guerra tarifária aí, principalmente entre China e Estados Unidos, ou entre Estados Unidos e China. E no caso do Brasil, o que acontece? A desvalorização cambial brasileira, né? O real, a desvalorização do real, né? A valorização do dólar contra o real, faz com que a inflação permaneça pressionada, e ninguém vê o resultado de março como um resultado que pode se repetir no futuro, caso as condições globais permaneçam do jeito que estão. Tá? Para você entender um pouco mais sobre esse futuro, o que esperar desse futuro, vale muito a pena, vou repetir aqui,
vocês darem uma olhada nessa newsletter do Esquina Sucupira dessa sexta-feira, que estará disponível às 17 horas, está aberta para assinantes pagos e não pagantes, assinantes pagantes e não pagantes, e vale muito a leitura, viu? Também algumas conjecturas ali sobre como organizar a sua carteira para se defender deste momento, tá? E enquanto a gente fala de inflação aqui, juros respondendo aí aos Estados Unidos e tudo mais, o nosso querido Alexandre Silveira, que como é que se diz? É o ministro de Minas e Energia, soltou ontem uma daquelas pérolas de Silveira, né? E disse que, olha, vamos isentar mais pessoas da conta de energia elétrica com a tarifa social, né? E devemos atender até 60 milhões de brasileiros, né? 60 milhões de brasileiros ficarão isentos da conta de energia elétrica. E aí o nosso querido... E aí foram perguntar para o Fernando Haddad, né? Afinal de contas, isso tem um custo. Você imagina o seguinte, se nós tivéssemos aí, só para facilitar a conta, 240 milhões de habitantes, 60 milhões deles são um quarto, correto? Então, se cada quarto paga R$10, digamos que a conta total seria R$40, se um quarto para de pagar, esses R$10 de um quarto são distribuídos entre os 3 que sobraram. Então, se cada um pagava 10, agora um não paga nada e os outros pagam 13,33 cada pedacinho desse. Então, obviamente, quando você isenta alguém, outra pessoa tem que pagar, porque as coisas não ficam de graça porque você resolveu isentar alguém, certo? E aí você vai olhar ali para a CDE, que é a conta que paga isso tudo. No ano passado, essa isenção, que hoje atinge aí 17 milhões de famílias, custou 6,4 bilhões de reais. Nessa conta do Silveira aí, que leva em consideração mais ou menos aquele número da PNAD, onde a família média brasileira tem cerca de 3 pessoas, você aumentaria então o número de famílias para 20 milhões de famílias atendidas. Se eu fizer uma regrinha de 3, né, conta de padeiro aqui, o custo então se elevaria, o custo para o contribuinte brasileiro se elevaria para 7,5 bilhões de reais, então um pouquinho, 1 bilhão a mais por ano que os brasileiros vão pagar para poder isentar aí os mais pobres, ou os 60 milhões de brasileiros mais pobres ou menos favorecidos economicamente. O problema disso tudo é que, além desse gasto de 1 bilhão, que é um gasto direto que você vê na hora, você tem o seguinte: a conta encarece para a indústria, que acaba vendendo produtos mais caros, que acaba reforçando aí esse impacto inflacionário, que acaba fazendo com que, inclusive, este brasileiro que não está pagando a conta, pague a conta de alguma outra forma via inflação. Então, é aquela história, não existe almoço grátis. Tá fácil da gente ver que as coisas vão se acumulando. O Haddad ficou pistola da vida com essa história, inclusive ligou para o Rui Costa para saber se tinha alguma coisa na Casa Civil, né? Lembrando daquela historinha do Lula de que, poxa, as pessoas não devem começar a anunciar coisas sem antes isso ter passado aqui na Casa Civil. O Rui Costa disse que não tinha passado nada do Alexandre Silveira sobre essa história de tarifa social. Beleza? Então vamos ficar de olho aí, principalmente nas tarifas do Trump, enquanto também damos uma espiadinha no IPCA de hoje, que talvez ajude a calibrar aí um pouco dos juros. Lembrando que está todo mundo de olho no juro americano para saber como será o juro brasileiro. Aquela coisa, se eles baixarem o juro lá, a gente não precisa aumentar muito aqui. Se eles aumentarem lá, complica a nossa vida por aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então não se esqueçam, 5 horas da tarde, a nossa newsletter Esquina Sucupira, lá no esquinasucupira.substack.com. Também, se você me acompanha pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar sininho, aquela coisa toda. No Esquina Sucupira, basta deixar o seu e-mail. Se você quiser apoiar essa nossa iniciativa, tem lá também uma assinatura mensal de R$20 por mês, menos de R$1 por dia. Se você acha que nós conseguimos acrescentar inteligência e estratégia para a sua carteira de investimentos,
em mais de R$1 por dia, então já vale a pena você nos apoiar. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa sexta-feira. Bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá, avante Sucupira. Acorda, Sucupira!